A maioria das pessoas não pensa sobre as consequências antes de cometer um crime. Não importa o quão hediondo ele seja. Mas a lei não se retrai quando chega a hora de punir aqueles que prejudicaram a sociedade e roubaram muitos de seus direitos, segurança, propriedade e até mesmo vidas. O que é até estranho é que as pessoas que já foram para a cadeia também não pensam duas vezes em infringir a lei. A maioria dessas pessoas está contando em nunca serem pegas e nunca serem punidas caso o façam. O que eles não sabem é que, uma vez que o seu caso vá a julgamento, não há como prever absolutamente nada que o júri vai decidir. Muitas vezes, os réus não estão esperando uma sentença e, quando estão, às vezes ela pode ser mais dura e mais longa do que eles esperavam. Você sabia que 1 em cada 5 pessoas presas no mundo está presa nos Estados Unidos? Só em 2016, para você ter uma ideia, 2,2 milhões de americanos foram encarcerados. Desde 1976, mais de 7.800 réus foram condenados à morte. Até agora, 1.500 deles foram executados. De acordo com relatos, em dezembro de 2022, 2.599 condenados ainda estão no corredor da morte. De assassinatos em série, a abuso infantil e até mesmo agressões repetidas, todos os tipos de crimes aterrorizantes e seus perpetradores foram processados em tribunais de todo o mundo e alguns deles receberam sentenças que os fizeram lamentar o dia em que pensaram até mesmo em infringir a lei. Hoje nós vamos mostrar para você como esses condenados reagiram após ouvirem a sentença e, honestamente, não é uma imagem muito legal. Algumas das reações são incrivelmente perturbadoras e você pode precisar de um minuto para entender o comportamento dos condenados. 1. Daunte Wright. Esta tem que ser a reação mais arrepiante de uma pessoa convencida até agora. Daunte Wright tinha apenas 17 anos de idade quando matou brutalmente um adolescente chamado Jordan Klee, de Ann Arbor. Jordan tinha 18 anos de idade na época da sua morte e era estudante da Pioneer High School. Ele deveria estar frequentando a aula na escola, ao invés disso, ele foi descoberto morto a tiros em outubro de 2016. Seu corpo foi descoberto por um funcionário da manutenção. De acordo com a polícia, ele morreu nos apartamentos de Pine Lake Village, a apenas alguns quilômetros da casa. Ele era um finalista do colegial e um bom aluno que adorava jogar futebol. Daunte Wright era o assassino acusado e deveria ter uma audiência pré-julgamento para o caso. Ao invés disso, ele admitiu ter cometido o crime naquele dia. De acordo com Daunte, ele, junto com 2 amigos, estavam tentando roubar o Jordan. Daunte admitiu ter atirado na cabeça de Jordan, e quando a acusação o questionou se ele sabia que tinha matado com aquele tiro, ele disse que sim. Entretanto, apenas um tipo especial de psicopata assassina um jovem rapaz e então parece feliz por fazer isso no tribunal. Em nenhum momento, durante o processo, ele mostrou sequer uma minúscula quantidade de remorso. Ao invés disso, ele assistiu a todas as audiências com um sorriso em seu rosto. Ele parecia estar apreciando a dor da família de Clay. Quando a família de Jordan leu o depoimento da vítima, seu comportamento foi pura maldade. Ele se sentou lá sorrindo e às vezes quase ria. O juiz também ficou enojado com seu comportamento e perguntou aos promotores se eles achavam que a sua sentença concordada era muito indulgente. Afinal, seu comportamento obrigaria qualquer um a simplesmente mandar o seu caso a julgamento diretamente e condená-lo por toda a vida. Daunte foi sentenciado de 25 a 52 anos de prisão em julho de 2017. Número 2. Jordan Fuss. Beber e dirigir é um dos crimes mais imorais e potencialmente perigosos que alguém pode cometer. Nunca é uma boa ideia, nem mesmo em uma situação de emergência. A história de Jordan Fuss, um jovem de 22 anos pertencente a Davie, é a prova disso. Ele estava dirigindo sob a influência de álcool e, consequentemente, causou um horrível acidente de trânsito. Ele estava bebendo rum e decidiu dirigir o seu Infiniti G35 de 2004 junto com um passageiro. Aparentemente, foi o passageiro que lhe forneceu a bebida, mas relatórios posteriores revelaram que maconha também foi encontrada dentro do carro. Pouco antes da meia-noite, no início de outono de 2014, Fuss estava dirigindo o seu veículo a mais de 90 milhas por hora quando ele bateu em outro carro no cruzamento das estradas Davie e Sterling. Testemunhas relataram à polícia que o carro diminuía a velocidade quando ele se aproximava do cruzamento. O impacto repentino e poderoso esmagou a traseira do outro carro, e ele foi praticamente dividido em 2. Infelizmente, o carro ficou completamente destruído. Dentro daquele carro estavam Nancy Savrida, a sua filha de 14 anos e seu filho de 6 anos. Nancy e sua filha sobreviveram ao acidente, mas o pequeno Santiago Mondragon, que estava com cinto de segurança no banco de trás, foi declarado morto no local. Fuss foi acusado de direção imprudente, homicídio veicular e homicídio culposo por dirigir embriagado, enquanto seu nível de álcool no sangue era testado em 0,21%, o que é 3 vezes o limite legal. Durante o seu processo judicial em 2017, ele pareceu visivelmente assustado. Ele estava tremendo incontrolavelmente e parecia que ele iria estourar, chorando a qualquer momento. Seu advogado tentou protegê-lo da prisão, enfatizando seu intenso remorso, mas o juiz o condenou a 14 anos de prisão. Fuss foi visto chorando durante todo o seu processo.
Ele continuou pedindo desculpas e dizendo que desejava que fosse ele quem morresse no acidente. Entretanto, nenhum remorso pode trazer de volta o filho de Nancy Savreda e sua família perdida. Número 3. Cameron Herring. Cameron era um motorista de 18 anos responsável pelo acidente letal que matou uma mãe e sua filha na Bayshore Boulevard em 2018. De acordo com relatórios, ele estava correndo com seu amigo Barrinal, que estava dirigindo um Nissan Altima no dia 23 de maio de 2018. Cameron estava dirigindo um Black Ford Mustang que ele havia recebido recentemente como presente de formatura do colegial. Jessica Reschinger Robinall era originalmente de Ohio, mas ela estava visitando parentes em Tampa. A insuspeita Jessica tinha saído por uma caminhada pela manhã com a sua filha de 21 meses, a Lilia, em um carrinho de bebê. Enquanto atravessavam a estrada perto da Avenida Knights, Jessica e sua filha foram atingidas pelo Mustang e instantaneamente mortas. Ambos os meninos se declararam culpados do homicídio culposo veicular. Herring deixar o juiz guiar a sua sentença. Ele expressou muito remorso, e de acordo com as diretrizes estaduais, uma pena mínima de 18 anos foi sugerida, o máximo sendo de 30 anos. O advogado de Herring tentou convencer o tribunal de que havia razão por uma sentença menor do que o mínimo sugerido. Entretanto, ele foi condenado a 24 anos no total, 9 para a mãe e 15 para a criança. E, pela sua reação, parece que ele não estava esperando esta pena dura. O olhar de horror em seus olhos era visível quando a sentença foi anunciada, apesar da máscara que ele estava usando que escondia o seu rosto. A sua mãe foi vista o abraçando e chorando por seu filho antes que ele fosse levado pela polícia. Muitas pessoas acham que a sentença foi injusta e ele começou a ter tendências com a justiça para Cameron. Entretanto, mesmo depois que a sentença foi apelada, um painel de 3 juízes manteve a sua pena, o tornando exemplo para todos os motoristas apressados por aí. Número 4. T.J. Lane. Em 2012, T.J. Lane, um jovem de 17 anos e ex-aluno da Chardon High School, matou 6 alunos da Chardon High School no dia 27 de fevereiro. 3 desses infelizes alunos morreram num tiroteio. Segundo testemunhas, o atirador teve uma rivalidade pessoal com uma de suas vítimas. T.J. usou um ônibus em comum com as suas vítimas e também uma arma calibre 22 para atirar em seus colegas. 2 dos estudantes feridos tiveram que ser hospitalizados, um dos quais sofreu ferimentos graves que resultaram em paralisia permanente. Finalmente, Lane foi acusado de 3 acusações de assassinato. 2 de tentativa de assassinato agravado e uma de agressão criminosa. Como ele tinha apenas 17 anos na época, Lane foi detido como um jovem enquanto aguardava uma decisão sobre se deveria ser julgado como adulto ou não. T.J. estava esperando por um ônibus para uma escola alternativa quando ele atirou nas crianças. Danny Palmerton, Russell King Jr. e Demetrius Howling eram os nomes dos 3 garotos que perderam suas vidas. Pode-se pensar que T.J. simplesmente se passou, mas o promotor, em seu caso, não foi muito longe para chamá-lo de um ser humano nojento e por uma boa razão. T.J. chegou em sua audiência usando uma camisa azul com um botão para baixo, mas depois de sentar-se, ele a desabotoou por baixo e revelou uma camiseta branca com a palavra assassino escrita na frente. Quando lhe foi dada a chance de falar para o tribunal, sua reação chocou a todos presentes na sala. Sua declaração foi curta e grosseira, mas cheia de palavras vis e odiosas dirigidas às famílias das suas vítimas. Ele terminou com o dedo do meio na sala de audiências. Ele sorriu quando membros da família das vítimas o chamaram de animal, e até riu de uma das mães que falou. Lane declarou-se culpado e recebeu 3 sentenças de prisão perpétua sem liberdade condicional em março de 2013. Número 5. Trey Relford. Em 2015, Salahuddin Jitmood estava entregando pizza em Lexington, Kentucky, quando ele foi assassinado. A morte do jovem de 22 anos abalou toda a comunidade muçulmana local. O pai de Salahuddin era conhecido por muitos, pois era o diretor de uma academia islâmica local e uma figura bem respeitada. Trey e 2 cúmplices esfaquearam Salahuddin e o assaltaram. Ele estava fazendo a sua última entrega na noite em que foi atacado. Após um julgamento, Trey Alexander Relford foi condenado a 31 anos de prisão por seu crime de ódio. Trey tinha anteriormente se declarado culpado de cumplicidade em assassinato, cumplicidade em roubo e tentativa de adulteração de provas na morte por esfaqueamento. Salahuddin era um aspirante artista que queria seguir a carreira no cinema, mas infelizmente a sua vida foi cortada. No entanto, o mundo está cheio de bondade e o pai de Salahuddin tornou-se aquele que mostrou ao assassino do seu filho alguma misericórdia. Nas cenas do tribunal, o Dr. Abdul Munim Sambat Jitmood ofereceu a Trey Relford o seu perdão. Ele também continuou dizendo que perdoou Trey em nome de Salahuddin e sua mãe. Ele disse: "O perdão é o maior presente ou caridade no Islã. Eu tenho que me esforçar para perdoar alguém que tenha prejudicado a nossa família." Depois de sua declaração, Relford também expressou seu remorso e se desculpou com o pesar do pai de sua vítima. A cena de amor dos 2 homens abraçando com lágrimas correndo pelo rosto ficou viral na internet e conquistou muito amor e respeito das massas. Uma imagem que comoveu a muitos. Número 6. Jennifer Mee. Jennifer Mee, que também é conhecida como a Hiccup Girl, por seu caso de soluços de longa duração, foi presa por assassinato em 1º grau em 2010. Ela encontrou com um homem de 22 anos que ela havia encontrado na internet. Ela o atraiu
esse homem insuspeito para casa vazia, onde juntos os dois amigos roubaram e atiraram num cara. Eles só conseguiram ganhar $50 nesse assalto que tirou a vida de um homem. De acordo com a lei da Flórida, Jennifer foi considerada tão responsável quanto a pessoa que puxou o gatilho quando ela foi presa que o atraiu para dentro. Uma arma de calibre 38 foi usada para atirar na vítima, cujo nome era Shannon Griffin. Ele foi baleado 4 vezes, mas a polícia não sabia quem puxou o gatilho. Ele, juntamente com seus parceiros no crime, Laron Rayford e Lemon Newton, foram presos poucas horas após o crime. O sargento Skinner, do Departamento de Polícia de São Petersburgo, declarou que Mi e seus cúmplices admitiram seu envolvimento nesse crime hediondo. Jennifer foi acusada de homicídio em primeiro grau e foi a júri considerado culpada. Seu caso ganhou muita atenção devido à sua fama anterior como Hiccup Girl. Em 2007, aos 15 anos de idade, ela desenvolveu um caso de soluço incontrolável que ganhou sua fama internacional. Ela apareceu em programas de televisão, e os soluços pararam depois que ela foi tratada pelo Dr. Bob Land. A mãe de Mi ficou devastada com o veredito e não conseguiu entrar na sala de audiências. Jennifer se desfez em lágrimas quando o veredito foi lido. Ela não esperava que o júri a condenasse por assassinato em primeiro grau. Ela tinha suas esperanças de que eles iriam para uma acusação menos severa, como cúmplice de assassinato ou homicídio involuntário. Ela foi sentenciada à prisão perpétua sem liberdade condicional, então a sua reação não foi fora do comum. Número 7. Diana Lovejoy. O divórcio não é fácil para nenhum casal. Não importa quão amigável ele proceda, e foi exatamente isso que aconteceu no caso de Diana Lovejoy. Para ela, o divórcio valeu a pena tentar acabar com a vida de seu parceiro. Ela foi condenada por tentar assassinar o seu marido. Por profissão, Diana era instrutora e treinadora de fitness nos Estados Unidos. Ela estava decidida a acabar com a vida do seu então marido Greg Mulvihill e nem se importava com seu filho. Felizmente, o Greg sobreviveu à tentativa de acabar com a sua vida. Ela foi condenada a cumprir 23 anos de prisão, e dizer que a sua reação a essa sentença foi bizarra seria um eufemismo. Assim que a sentença foi lida, Diana abaixou a cabeça sobre a mesa diante dela e, no momento em que todos ouviram a palavra culpada, ela desmaiou. O juiz Von Kalinowski ordenou que a sala do tribunal fosse liberada para que Diana pudesse receber atenção médica. Logo após ela ter sido levada da sala de audiência em uma maca, um paramédico explicou aos repórteres que ela aparentemente tinha desmaiado do choque. Qualquer um desmaiaria ao ouvir um veredito de culpa que significava uma sentença de 25 anos à prisão perpétua. O seu instrutor de armas de fogo, Eldon McDave Jr., foi quem puxou o gatilho. Então, ele enfrentou uma sentença de 50 anos à prisão perpétua. Então, por que ela fez isso? De acordo com o membro do júri, Diana não queria dividir a custódia do seu filho nem queria pagar ao marido $120 mil, que fazem parte do acordo do divórcio deles. Se ao menos ela soubesse que isso ia sair mal, quem sabe ela mudasse de ideia. Número 8. Franklin Williams. Franklin era uma das pessoas que simplesmente não sabia quando calar a boca e deixar os adultos conversarem. No entanto, o juiz de Cleveland, que presidiu seu julgamento, sabia como lidar com um criminoso como Franklin Williams. Ele apareceu no tribunal em 2018 para enfrentar acusações incluindo roubo agravado e sequestro. O juiz tentou o seu melhor para continuar com o processo sem problemas. Entretanto, Williams tinha outros planos. Ele simplesmente não parava de falar. O juiz o advertiu várias vezes, mas acabou ficando frustrado com o comportamento pretensioso de Williams. Ele não teve escolha a não ser tomar as medidas sem precedentes. O juiz ordenou aos seguranças que colocassem um adesivo na boca do Franklin para impedi-lo de interromper o tribunal. Williams, obviamente, não estava feliz com o método de silenciar, então ele começou a gritar como liberdade de expressão, fita adesiva e hashtag quando ele estava sendo escoltado para fora do tribunal. A reação de Williams foi recebida com tumulto da mídia e a ordem do juiz foi considerada desumana. O assunto acabou explodindo ao ponto de o juiz decidir pedir desculpas por seu questionável método de silenciar Williams e se recusar a sair do caso. Eventualmente, Williams foi condenado por 3 assaltos à mão armada. Em relação ao incidente da gravação do duto, ele declarou: "Eu não sou um animal, ao contrário do que as pessoas possam pensar. Eu sou um homem." Infelizmente para ele, o juiz gravou a sua boca com uma fita adesiva e condenou a tempo mais curto do que o próximo, pois agora ele está cumprindo a sua pena de 33 anos na prisão. Número 9. Antônio Barbel. Acredite ou não, mas Antônio tinha apenas 14 anos de idade quando foi condenado a uma pena mínima de 36 anos de prisão. Ele foi condenado pelo assassinato da sua bisavó de 78 anos de idade com um machado de guerra. Ele visitou o Barbara Olson com seu amigo chamado Nathan. Eles haviam planejado roubar dinheiro da casa, o que fizeram, mas depois bateram na pobre velhinha com um machado de guerra e um martelo. É insondável como jovens adolescentes podem cometer um crime tão horrível. E ele não matou qualquer um, foi a sua própria bisavó, cuja vida ele tirou. Quando ele leu sua sentença e foi autorizado a ler a sua declaração, Antônio explodiu em lágrimas. A severidade do seu castigo e a natureza horrível do seu crime provavelmente o levaram a alvorecer. Ele não conseguiu ler a declaração e passou para o seu advogado de defesa para ler em seu nome. O advogado também lutou contra as lágrimas enquanto lia o depoimento. De acordo com relatos, em 2013, a bisavó de Antônio convidou os meninos dentro de sua casa e quando ela se virou para chamar a mãe de Antônio,
ele bateu nela com um machado de guerra. Antônio, então, se sentiu mal e correu para o banheiro. Atrás dele, Nathan bateu em Bárbara de novo e de novo até ela morrer. O juiz Timothy von Akron declarou a sentença de 36 anos, que era o mínimo para esse crime terrível. Ele também disse que nunca havia visto nada próximo desse crime em seus 24 anos de trabalho. Antônio terá quase 50 anos de idade quando se tornar elegível para ser solto. Número 10. Esteban Carpio. Esteban Carpio estava sendo interrogado por detetives da polícia de Providence em uma investigação em andamento. Era uma pessoa de interesse no esfaqueamento de uma mulher de 85 anos chamada Madeleine Guerra. Durante o interrogatório de 17 de abril de 2005, um dos detetives deixou a sala de interrogatório para conseguir água para Carpio. A sala ficava no terceiro andar do prédio. O detetive, o sargento James L. Allen, estava na sala com Esteban, que aproveitou a oportunidade, pegou a arma de Allen e atirou nele 2 vezes, consequentemente o matando. Depois ele pulou pela janela, mas foi preso em apenas 45 minutos. Ele realmente matou um detetive dentro da sede da polícia de Providence. Em sua acusação, ele foi levado ao tribunal com uma máscara no rosto, o impedindo de cuspir ou morder nos outros. Suas bochechas, testa e região craniana estavam inchadas. Seus olhos estavam assustadoramente vermelhos. Sua família fez acusações de brutalidade policial, mas de acordo com o chefe de polícia de Providence, Dean M. Asserman, os ferimentos foram causados pela sua queda da janela do terceiro andar. No entanto, durante o seu testemunho, um policial estadual, Christopher Zarella, confessou que ele havia dado 3 socos no rosto de Carpio. Uma investigação do FBI concluiu que nenhum excesso de força foi usado pela polícia de Providence. O júri não comprou a sua defesa por insanidade nem sua condição na sala de audiências ou os dissuadiu. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Mas mais do que a sua reação à sentença, o tumulto e a indignação da sua família na sala do tribunal ao ouvir a sua sentença de prisão fizeram a notícia. Eles se mantiveram firmes, dizendo que ele havia sido torturado. Número 11. Anthony Rodrigues. Apenas 2 maneiras de reagir a uma sentença de prisão: aceitando-a como um adulto e assumindo a responsabilidade por suas ações, ou agindo alegando que você foi tratado injustamente. A maioria das pessoas que enfrentam sentenças de longo prazo tendem a reagir da segunda maneira. Em 2012, Anthony Rodrigues agrediu sexualmente uma jovem mulher em Bakersfield, na Califórnia. Ele alegou no tribunal que era inocente e não fez nada de errado. As provas de DNA, entretanto, provaram seu envolvimento no crime e ele foi preso logo em seguida. 3 meses depois, o tribunal o considerou culpado. Ele foi condenado a 25 anos de prisão perpétua. Sua reação à sentença foi exatamente como qualquer um poderia esperar. Ele alegou que a sentença foi injusta, mas ele não parou por aí de fato. Ele começou a lançar palavras de maldição para o juiz e para os oficiais de justiça. Ele se levantou e começou a discutir, mas foi obrigado a se sentar. Rodrigues tinha uma história violenta, mas ele nunca havia cometido uma ofensa sexual anteriormente. Sua família ficou com o coração partido pela sentença, mas sua reação só manchou sua imagem na mídia. Ele e sua família realmente acreditavam que, esta sendo sua primeira ofensa sexual, merecia uma sentença mais indulgente. No entanto, a corte definitivamente não cedeu no assunto. Número 12. Tiffany Moss. Tiffany Nicole Moss foi a mulher que matou à fome sua filha de 10 anos de idade, Emani Gabrielle Moss, em Lawrenceville, Geórgia. Esse caso se tornou a base para reformas no sistema de bem-estar infantil da Geórgia. Devido à natureza severa, o crime de Tiffany ganhou muita atenção da mídia. Tiffany abusou de Emani por vários anos antes da sua morte. Ela acabou morrendo de fome em 28 de outubro de 2013. Na época de sua morte, ela pesava apenas 10 quilos, o peso de uma criança média. Em 2019, Tiffany foi condenada por assassinato por maldade, 2 acusações de homicídio culposo, 2 acusações de crueldade de primeiro grau contra crianças e ocultação da morte de outra. O tribunal condenou Tiffany à morte mais 20 anos. Este caso não tinha margem para leniência e Tiffany recebeu uma punição exemplar. Este foi um dos piores casos que fez com que todos os envolvidos no caso se sentissem doentes até o estômago. Tiffany está atualmente presa na prisão estadual de Arendelle, a única detenta no corredor da morte da Geórgia. Ela ficou sozinha à mesa enquanto o veredito era lido para ela e não havia mesmo um advogado de defesa presente. Para alguém condenado à morte, Tiffany era bastante composta e não havia nenhum sinal de remorso. Ela apenas acenou com a cabeça e esperou calmamente o juiz. Número 13. Michael Madsen. Michael Madsen é um assassino em série pertencente a East Cleveland, Ohio. Ele é conhecido por ter cometido pelo menos 3 assassinatos. Todas as suas vítimas eram mulheres. Ele foi condenado por 3 acusações de assassinato agravado por motivos sexuais, 3 acusações de sequestro, agressão sexual, tentativa de agressão sexual, 3 acusações de abuso de um cadáver e de ter uma arma sob sua guarda. O julgamento começou em abril de 2016 e terminou com o veredito de culpa em 5 de maio de 2015. O júri passou menos de um dia deliberando e declarando culpado pelos assassinatos de Shirelda Terry, Shetisha Shilley e Angela Deskins. Em 20 de maio de 2016, o mesmo júri recomendou uma sentença de morte para ele. Não houve nem um pouco de remorso expresso por ele, e de fato, durante a sentença, ele foi visto sorrindo e olhando presunçosamente para o juiz. Seu comportamento fez com que Van Terry, o pai de Shirelda Terry, se atirasse em Madsen em um ataque de raiva e pesar.
Os seguranças imediatamente tentaram detê-lo e o escoltaram para fora. Ele foi solto sem acusações. O juiz simpatizou com a dor que o pai da vítima sofreu e, francamente, todos entenderam como o sorriso no rosto de Madsen fez Terry sentir-se terrível. Número 14. Van Braff Watkins. Watkins é um assassino que se enredou no assassinato de Cherokee Adams em 1999. Cherokee era uma namorada do jogador da NFL Ray Caruth. Em 16 de novembro de 99, foi feita uma ligação para o 911 de Charlotte, Carolina do Norte, por volta de 12:30. A ligação foi de Cherokee Adams e ela relatou que tinha sido baleada. A jogadora de 24 anos estava grávida de 8 meses. Ela informou ao telefonista que tinha sido baleada no pescoço e nas costas enquanto dirigia, mas de alguma forma conseguiu puxar o seu carro para dentro de uma entrada. Após uma investigação, ela relatou que o seu bebê, Ray Caruth, estava no carro à sua frente e ela simplesmente acelerou quando alguém diminuiu a velocidade ao lado do carro e atirou nela. Os serviços de emergência chegaram até ela em cerca de 12 minutos apenas para descobrir que ela tinha sido baleada 4 vezes. A bebê dela foi entregue por cesariana 1 hora depois que ela foi baleada. Os médicos não deram um bom prognóstico para o pequeno bebê Chancellor Lee Adams, mas ele sobreviveu. Ela entrou em um coma depois e, cerca de 1 mês depois, Cherokee faleceu. Na Carolina do Norte, Ray Caruth foi um grande jogador. Ele era quase uma realeza no mundo do futebol. Então, a sua namorada sendo morta a tiros causou uma agitação em todo o país. Caruth foi naturalmente o primeiro suspeito, de acordo com ele. Ele e Cherokee tinham um tipo de relacionamento sem compromisso. Ele declarou que não havia nada sério, mas os amigos de Cherokee disseram que ter filhos e ficar com Ray era sempre o plano dela. Isso significava que quando uma gravidez fosse descoberta, ela iria querer manter o bebê, mas fontes próximas a ela compartilharam que Ray a pressionava a abortar e que ela discordava. A acusação argumentou que Caruth tinha planejado assassinar Cherokee com a ajuda de Watkins e outro traficante de substâncias controladas chamado Michael Kennedy. A equipe de defesa de Caruth tentou colocar toda a culpa em Watkins, afirmando que o assassinato não foi premeditado e foi de fato o resultado de um acordo que deu errado. Watkins foi o gatilho e ele testemunhou que Caruth lhe pagou $3 mil adiantados e prometeu pagar mais $3 mil depois que o trabalho fosse feito. Ele perseguiu Cherokee por meses antes de finalmente agredi-la usando a arma adquirida por Kennedy. Caruth e Kennedy encaixotaram no carro de Cherokee, permitindo que Watkins a matasse. Watkins soluçou enquanto testemunhava e mostrou remorso por suas ações. Em janeiro de 2001, Caruth foi condenado. Watkins fez uma alegação de homicídio em 2º grau. Ele não será libertado antes de 2046. Durante o processo judicial, ele pareceu com remorsos, mas o seu comportamento também exalou raiva, provavelmente dirigida a Caruth. Definitivamente vai haver sangue ruim entre os dois, mesmo depois que Watkins for libertado.